Faxineira oferece abrigo a seu patrão, um empresário falido que perdeu tudo, mas quando ele abre uma gaveta, na casa dela fica em choque ao ver uma foto. O som não era agressivo, mas carregava um peso que fez o ar na mansão de Rafael parecer mais denso. Eram as solas de sapatos caros pisando no cascalho da entrada. Um ritmo deliberado, quase predatório. Foi Beatriz quem ouviu primeiro. Suas mãos, acostumadas ao movimento ritmado de limpar o pó de um vaso de cristal. Senhor Rafael, ela disse, sua voz um sussurro que cortou o silêncio. Tem alguns homens se aproximando da casa. O corpo de Rafael enrijeceu instantaneamente. O nó que vivia em seu estômago nos últimos meses apertou-se com uma força brutal. Ele se levantou do sofá de couro italiano, onde tentava, sem sucesso, analisar planilhas que só mostravam números vermelhos, e caminhou até a janela panorâmica. Lá estavam eles, os mesmos 3 homens da semana passada. Um alto e careca com um terno que parecia caro demais para ser honesto. Os outros 2, seus guarda-costas, eram montanhas de músculos com expressões vazias. Não eram cobradores. Eram o último degrau do desespero. Os agiotas aos quais ele recorrera quando todas as portas se fecharam. Um suor frio brotou em sua testa. Ele não tinha o dinheiro, nem um centavo do que devia. A empresa, seu orgulho, sua criação, estava sangrando até a morte, e ele junto com ela. Ele sentiu o pânico subir pela garganta, mas o olhar de Beatriz, calmo e firme, o ancorou por um segundo. Ele respirou fundo. Fugir ou se esconder só pioraria as coisas. Eu vou até lá, disse ele, a voz mais trêmula do que gostaria. Ele abriu a pesada porta de carvalho antes mesmo que eles tivessem a chance de tocar a campainha. O ar fresco da tarde o atingiu, mas ele não sentiu alívio. O homem careca, o líder, sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos frios como gelo. Rafael, esperávamos não ter que voltar, disse o homem, a voz suave e perigosa. Eu sei. Eu estou fazendo o possível, gaguejou Rafael, odiando a fraqueza em sua própria voz. Preciso de mais tempo, as coisas estão complicadas. As coisas estão sempre complicadas para quem nos deve, Rafael. O homem respondeu, dando um passo à frente. O cheiro de seu perfume caro invadiu o espaço pessoal de Rafael. O tempo é um luxo, e o seu acabou. Os 2 gigantes ao lado dele deram um passo sutil para a frente, um movimento sincronizado que era pura intimidação. O coração de Rafael batia descontrolado contra suas costelas. Por favor, ele implorou, a dignidade se esvaindo. Me deem mais um mês, apenas um. Eu consigo o dinheiro, eu juro. O líder o estudou por um longo momento, seu olhar percorrendo o rosto pálido e suado de Rafael. Ele parecia estar ponderando, calculando o risco. Finalmente, ele suspirou, um som teatral de enfado. 1 mês. Nem um dia a mais, Rafael. Depois disso, as consequências não serão apenas financeiras, elas serão pessoais. A ameaça pairou no ar, clara e aterrorizante. Rafael assentiu rapidamente, o alívio misturado com um pavor ainda maior do que antes. Sim, claro. 1 mês. Obrigado. Os homens se viraram e foram embora com a mesma calma intimidadora com que chegaram. Rafael ficou parado na porta, observando o carro de luxo deles desaparecer pela rua arborizada. Suas pernas fraquejaram, e ele se apoiou no batente da porta, o corpo tremendo. Ele entrou em casa e desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. A fachada de controle se desfez, e o desespero tomou conta. Como ele conseguiria uma fortuna em 30 dias, quando estava perdendo dinheiro a cada hora? Era impossível, era o fim. Foi então que um som suave o tirou de seu turbilhão de pânico. Beatriz estava ao seu lado, segurando uma xícara de porcelana fumegante. O aroma calmante de camomila encheu o ar. Seus olhos não demonstravam pena, mas uma compreensão silenciosa, que era infinitamente mais reconfortante. Obrigado, Beatriz, ele murmurou, pegando a xícara com as mãos trêmulas. O calor da porcelana era um pequeno conforto físico em meio ao seu caos emocional. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio raro entre patrão e empregada. Geralmente, a interação deles era limitada a instruções de trabalho e cumprimentos educados.
Mas ali, na ruína silenciosa de sua vida, as barreiras sociais pareciam irrelevantes. Sabe, Beatriz, ele começou, a voz rouca, eu não sei o que fiz de errado. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, uma confissão nascida do puro esgotamento. Eu estou afundado em dívidas, completamente afundado. Beatriz não disse nada. Apenas se sentou em uma poltrona próxima, uma presença quieta e atenta. O silêncio dela foi um convite, e Rafael, que não se abria com ninguém, sentiu uma necessidade avassaladora de falar. Minha empresa, ela estava indo tão bem, era como uma máquina bem oleada, cada peça no seu lugar. E de repente, areia nas engrenagens. Do nada perdi meus maiores fornecedores. Contratos cancelados sem explicação. Clientes importantes simplesmente desapareceram. Os lucros caíram. Ele fez um gesto com a mão imitando uma espiral descendente. Tentei de tudo. Pedi empréstimos aos bancos, mas meu crédito já estava arruinado. Então, eu fui até eles. Ele não precisava dizer a quem se referia. E agora não consigo pagá-los. Eu não sei mais o que fazer. Ele olhou para ela, esperando talvez um conselho, uma solução mágica que ele sabia que não existia. Em vez disso, Beatriz lhe deu algo mais valioso. O senhor é um homem inteligente e bom, disse ela, com uma simplicidade que tornava as palavras inquestionavelmente sinceras. O senhor vai encontrar uma saída. As tempestades não duram para sempre. Rafael sentiu um calor inesperado se espalhar por seu peito. Um elogio vindo de sua faxineira em seu pior momento significou mais do que todos os prêmios de empresário do ano que ele já havia recebido. Ele conseguiu dar um pequeno sorriso. Obrigado, Beatriz. Ela sorriu de volta. Então, com um movimento tímido, tirou um pequeno embrulho de papel do bolso de seu avental e o estendeu para ele. Isto é para o senhor. Rafael franziu a testa, confuso. Ele pegou o pequeno pacote. Era leve. Ele o desembrulhou cuidadosamente e encontrou uma pulseira simples, feita de fios coloridos, trançados com habilidade. Era um trabalho manual, honesto e bonito em sua simplicidade. Ele a olhou, depois olhou para Beatriz. É linda. Obrigado. Mas por quê? Um riso genuíno escapou dos lábios de Beatriz. Um som que iluminou seu rosto. Hoje é o seu aniversário, senhor Rafael. Os olhos de Rafael se arregalaram. Aniversário? Ele vasculhou sua mente e a realidade o atingiu como um soco. 8 de junho. Era seu aniversário de 30 anos. Em meio ao caos, ao medo e às dívidas, ele havia se esquecido completamente de sua própria existência. A ironia era esmagadora. Ele estava tão ocupado tentando salvar sua vida que se esqueceu de vivê-la. Meu Deus, ele sussurrou. Eu nem lembrava. Foi fácil para mim lembrar, continuou Beatriz, um brilho divertido nos olhos. Nós temos a mesma idade, 30 anos, mas o meu aniversário foi exatamente um mês atrás. A informação o pegou de surpresa, criando mais uma pequena conexão entre eles naquele dia estranho. Ele, o empresário bem-sucedido, ou ex-bem-sucedido, e ela, sua faxineira, compartilhando não apenas a idade, mas um marco de vida, separados por apenas um mês. Ele olhou para a pulseira em sua mão, depois para o rosto gentil dela, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o fez chorar. Obrigado, Beatriz, de verdade, disse ele, a voz embargada. Ele colocou a pulseira em seu pulso. Ela se destacava contra sua pele, um lembrete vibrante e humano em meio à sua vida cinzenta. Noite chegou, trazendo consigo o frio e a solidão. Beatriz já havia ido embora, deixando a casa impecavelmente limpa, mas assustadoramente silenciosa. Rafael estava em seu quarto, o peso do mundo em seus ombros. Ele olhava para o celular, esperando. Certamente Isis, sua namorada há 2 anos, se lembraria. Ela adorava celebrações, festas, presentes. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Seu coração deu um salto de esperança. Era uma mensagem dela, Isis. Boa noite, Rafael. Amanhã podemos nos encontrar às 8h na cafeteria? Quero muito conversar com você pessoalmente. Rafael releu a mensagem. Nenhuma menção ao seu aniversário. Nenhum feliz aniversário, meu amor. Apenas um pedido formal para uma conversa séria.
Um frio percorreu sua espinha, um pressentimento terrível se somando a todos os outros. Rafael: sim, claro. Nos vemos lá, Isis. Então até amanhã. E foi isso. Ele largou o celular. A decepção era um gosto amargo em sua boca. Ele olhou para o pulso, para a pulseira colorida que repousava ali. O único presente que recebeu. O único gesto de carinho em um dia que deveria ser especial. Naquela noite, Rafael dormiu se sentindo mais pobre e mais sozinho do que nunca. Em uma cama que valia mais do que a maioria das casas. Em um dia que era seu, mas que parecia um dia frio e qualquer. O sol da manhã entrava pelas janelas da cafeteria, pintando listras douradas nas mesas de madeira escura. O aroma de café recém-moído e pães doces pairava no ar. Uma promessa de conforto e normalidade que contrastava violentamente com a ansiedade que agitava o estômago de Rafael. Ele chegou 10 minutos mais cedo, o coração oscilando entre uma esperança tola e um pavor crescente. Talvez, ele pensou, fosse tudo uma brincadeira. Talvez Isis aparecesse com um sorriso radiante, um presente na mão, rindo por tê-lo enganado sobre esquecer seu aniversário. Ele se agarrava a essa pequena fantasia com a força de um homem que se afoga. Quando Isis entrou, a fantasia se desfez como fumaça. Ela não sorria. Seu rosto perfeitamente maquiado era uma máscara de frieza polida. Ela usava um vestido caro, que Rafael sabia que ele não poderia mais lhe dar de presente. Ela o viu, caminhou até a mesa e lhe deu um bom dia que soou mais como uma formalidade de negócios do que um cumprimento entre namorados. Nenhum beijo no rosto, nenhum abraço caloroso. Apenas a distância de um braço e um oceano de indiferença. Apesar do golpe, Rafael forçou um sorriso. Ele era apaixonado por ela, ou pela ideia que construíra dela. Você está linda. Quer comer algo? O bolo de cenoura daqui é incrível. Apenas água, disse ela colocando sua bolsa de grife na cadeira ao lado. Sua resposta foi curta, afiada, fechando qualquer porta para uma conversa amena. Rafael sentiu um calafrio. Mesmo assim, ele fez o pedido ao garçom. Uma água para ela, um café forte e uma fatia do bolo para ele. Um último ato de negação, fingindo que aquele era um encontro normal. Enquanto esperavam, o silêncio era pesado, preenchido apenas pelo tilintar distante de talheres e conversas de outras mesas. Foi então que o olhar de Isis caiu sobre o pulso dele. Que pulseira cafona é essa, Rafael? Ela perguntou, o tom carregado de desdém. Rafael instintivamente encolheu a mão, como se tivesse sido queimado. A pulseira, o único gesto de carinho que recebera no dia anterior, de repente pareceu um alvo para o desprezo dela. Foi um presente, de uma amiga, ele murmurou, sentindo o rosto corar. Isis bufou, um som sutil de desinteresse. Ela não se importava com quem a deu, apenas que o objeto ofendia seu senso estético refinado. Enfim, disse ela, mudando de assunto com a mesma facilidade com que descartou o presente. Eu queria falar algo com você, e quero ser direta. Rafael engoliu em seco. Estou ouvindo. Rafael, eu quero terminar, disse ela. As palavras, embora esperadas em algum nível subconsciente, atingiram-no com a força de um soco. Ele ficou sem ar, sem palavras, o mundo ao seu redor parecendo se afunilar até focar apenas no rosto impassível dela. Eu não aguento mais. Estou cansada de ter que me limitar por causa da sua situação financeira. Ela não esperou que ele respondesse. O monólogo dela já estava pronto. Eu não posso mais viajar para a Europa nas férias. Não posso entrar em uma loja e comprar a roupa que eu desejo, sem me preocupar se você vai achar caro. Não podemos mais ir aos restaurantes sofisticados que eu gosto, porque você não tem mais condições. Rafael, eu não nasci para viver uma vida de restrições. Como ele permaneceu em silêncio, paralisado pelo choque e pela dor, Isis continuou. Sua voz, ganhando um tom de justificativa cruel. Eu sou jovem, bonita, e tenho muito a viver. O mundo inteiro para conhecer. Eu simplesmente não posso deixar minha vida em pausa, esperando você talvez se reerguer. Não posso me afogar com você. Eu preciso acompanhar um estilo de vida que você, infelizmente, não tem mais condições de me dar.
Cada palavra era um prego em seu caixão emocional. Finalmente, a dor deu lugar a um lampejo de raiva e orgulho ferido. Ele a olhou nos olhos, vendo pela primeira vez não a mulher que amava, mas uma estranha superficial. Eu não tenho pai e nem mãe ricos, Isis, disse ele, a voz baixa e tensa. Eu não herdei uma fortuna. Tudo o que eu tive, eu construí. Seus pais pagam tudo para você, seu carro, seu apartamento, suas viagens. Você não precisa trabalhar. Eu, pelo contrário, tenho que matar um leão por dia para sobreviver. Não é fácil. As palavras eram a mais pura verdade, mas para alguém, como Isis, a verdade soava como um insulto. Seu rosto se contorceu em uma carranca ofendida. Não se atreva a me diminuir para justificar o seu fracasso, ela retrucou, levantando-se de uma vez. A cadeira arrastou no chão com um ruído estridente, atraindo olhares curiosos. Acabou, Rafael. Eu não quero mais nada com você. E com... Isso ela se virou e saiu da cafeteria, deixando para trás um homem despedaçado e uma conta para pagar. Rafael ficou sentado, olhando para o bolo de cenoura intocado e o café esfriando. A vontade de chorar era uma pressão imensa em seu peito, mas ele a engoliu junto com seu orgulho. Pagou a conta e saiu, caminhando pelas ruas como um autômato. Só quando chegou em casa, na segurança silenciosa de suas paredes, foi que ele desabou. As lágrimas vieram em soluços violentos, o choro de um coração quebrado e de um homem que perdera mais um pilar de sua vida. Apenas 3 dias depois, quando ele pensava que a dor não poderia piorar, a bomba final explodiu. Foi em uma tarde ociosa, enquanto ele rolava sem rumo o feed de uma rede social. E então a foto apareceu. Isis, sorrindo radiante, abraçada de forma íntima a outro homem. O sangue de Rafael gelou. Não era um homem qualquer. Era Pedro, seu sócio, o homem que deveria estar ao seu lado, lutando para salvar a empresa. O braço de Pedro estava possessivamente ao redor da cintura dela, e o sorriso em seu rosto era de pura vitória. Não pode ser, Rafael sussurrou para a tela do celular. A imagem era uma facada dupla, uma traição em níveis que ele não julgava possíveis. Era um dia de folga, mas ele não suportou. A raiva o consumiu. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu até a empresa. O coração martelando com fúria, ele invadiu a sala de Pedro sem bater. Pedro o olhou de sua cadeira de couro sem um pingo de surpresa, quase como se o esperasse. O que significa aquilo, Pedro? O que significa aquela foto? Rafael praticamente gritou. Pedro recostou-se na cadeira, um sorriso cínico se formando lentamente em seus lábios. Calma, Rafael, não precisa de tanto drama. Ele juntou as pontas dos dedos. Pelo que sei, Isis está solteira há 3 dias. O que acontece entre 2 adultos solteiros não é da sua conta. Eu não fiz nada de errado. As palavras, tão calmas e calculadas, atingiram Rafael com mais força do que um soco. A audácia, a falta de vergonha. Rafael se sentiu o maior idiota do mundo. O homem que ele um dia chamou de amigo, que ele trouxera para a empresa, era uma víbora venenosa apenas esperando o momento certo para dar o bote. Ele percebeu tudo, as dicas sutis, os conselhos de negócios que agora pareciam sabotagem, a forma como Pedro o olhava quando Isis estava por perto. Ele fora cego. Sem dizer mais uma palavra, Rafael se virou e saiu. Não havia nada a ser dito. Ele voltou para casa, o coração pesado com uma dor nova e mais profunda. O término do namoro doía, mas a traição do amigo o destruía. Ele chorou novamente. Desta vez um choro de raiva e humilhação. Na cozinha, Beatriz passava um pano úmido na bancada de granito. Ela ouvia os soluços abafados vindos do quarto de Rafael e seu coração se apertava. Ela não sabia os detalhes, mas sentia a profundidade da dor dele. Ela queria ajudar, mas sabia que palavras não adiantariam. Então ela teve uma ideia simples. Com discrição, ela tirou o avental, pegou sua bolsa e saiu por alguns instantes. Voltou 10 minutos depois com uma sacola de mercado, que guardou silenciosamente. Ela terminou de limpar a cozinha, organizou tudo e se preparou para ir embora. Antes de sair, ela bateu levemente na porta entreaberta do corredor. Rafael não respondeu. Senhor Rafael, ela disse em voz baixa, eu já estou de saída.
Comprei um sorvete e deixei na geladeira para o senhor. E tem uma série nova na TV sobre um chefe que perde tudo e recomeça. Dizem que é muito boa. Do quarto, Rafael ouviu. Um pequeno sorriso cansado brotou em seus lábios. Ele se sentia completamente sozinho no mundo, mas aquela mulher, sua funcionária, parecia enxergá-lo de verdade. Ela não era apenas uma empregada. Era como uma amiga silenciosa, um farol de decência em seu oceano de problemas. Obrigado, Beatriz, ele conseguiu dizer. Após ela sair, um silêncio profundo tomou a casa. Depois de um longo tempo, Rafael se levantou. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e viu o pote de sorvete de chocolate com flocos. Ele o pegou junto com uma colher. Foi até o sofá, ligou a TV e procurou pela série que Beatriz indicou. Parecia uma cena clichê de filme. Ele pensou consigo, mesmo. O homem de coração partido comendo sorvete direto do pote, assistindo TV para esquecer a ex. Mas enquanto a primeira colherada gelada e doce tocava sua língua e os créditos de abertura da série rolavam na tela, ele sentiu um minúsculo, quase imperceptível, alívio. Naquele momento, o clichê estava lhe fazendo bem. Era um pequeno ato de bondade em um dia de crueldade absoluta, e por enquanto era o suficiente. Os dias que se seguiram foram uma tortura em câmera lenta. Cada amanhecer era um lembrete de que o prazo final se aproximava, um tic-tac implacável no fundo de sua mente. O prazo de um mês que os agiotas lhe deram parecia ter encolhido para uma semana, depois para dias, depois para horas. Rafael mal dormia. Vagava pela casa imensa como um fantasma, as planilhas abandonadas sobre a mesa, o celular silencioso, um presságio de seu isolamento crescente. A dívida com os agiotas era apenas a ponta do iceberg. Havia fornecedores, bancos, impostos atrasados. A empresa, sua obra-prima, estava se tornando sua lápide. Foi numa manhã cinzenta e úmida que o golpe de misericórdia chegou. Não na forma de homens de terno e cara amarrada, mas de um e-mail com um tom frio e corporativo. O assunto era convocação, reunião de emergência do Conselho de Investidores. O texto era breve e impessoal, convocando-o para uma reunião na sede da empresa naquela mesma tarde. Não era um convite, era uma intimação. Rafael sentiu o estômago gelar. Ele sabia o que aquilo significava. Era o fim da linha. Quando ele entrou na sala de reuniões, o ar estava pesado e carregado de uma tensão formal. Ao redor da longa mesa de mogno polido, sentavam-se os rostos que um dia sorriram para ele em jantares e eventos corporativos. Agora eram máscaras de preocupação e impaciência. Investidores, acionistas minoritários e, sentado do outro lado da mesa, com uma calma que era quase uma afronta, estava Pedro. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. No olhar de Pedro, Rafael não viu compaixão ou preocupação. Viu a frieza calculista de um predador. A reunião começou. Um dos investidores mais velhos, um homem chamado Guerra, tomou a palavra. Gráficos foram projetados na parede, linhas vermelhas em queda livre, números negativos que gritavam o desastre. Falaram de passivos insustentáveis, perda de confiança do mercado, insolvência iminente. Usavam um jargão técnico e frio para descrever a destruição do sonho de Rafael. Cada palavra era um prego sendo martelado em seu caixão. Ele se sentia como um réu em seu próprio julgamento, ouvindo a sentença ser lida antes mesmo de poder apresentar sua defesa. Ele tentou argumentar, falar de planos de reestruturação, de possíveis novos contratos, mas suas palavras soavam ocas e desesperadas no silêncio daquela sala. Eles já haviam tomado a decisão. Finalmente, após quase uma hora de análises que pareciam uma autópsia de sua carreira, Guerra o olhou diretamente. Rafael, nós todos aqui investimos em você e nesta empresa. Mas os números não mentem. A situação é crítica. Chegamos a uma única e dolorosa solução. Rafael prendeu a respiração, embora já soubesse o que viria. Você precisa vender a sua parte da empresa, disse Guerra, a voz sem emoção. Precisamos de uma injeção de capital imediata para quitar as dívidas mais urgentes e de uma nova administração para sinalizar uma mudança ao mercado.
É a única forma de salvar o que resta. Choque. Mesmo esperando por isso, a palavra o atingiu com a força de uma onda. Vender. Aquela empresa era ele. Cada tijolo daquele prédio, cada contrato assinado, cada noite em claro, era o trabalho de sua vida. Ele olhou ao redor para os rostos impassíveis e percebeu que para eles era apenas um negócio, um investimento que deu errado. Para ele, era sua alma. Foi nesse momento de silêncio atordoado que Pedro se levantou. Todos os olhos se viraram para ele. Senhores, começou Pedro, a voz calma e cheia de uma confiança que Rafael achou nauseante. Eu entendo a gravidade da situação. E eu acredito no potencial que esta empresa ainda tem, sob a gestão correta. Ele fez uma pausa dramática. Estou disposto a comprar a totalidade da participação de Rafael. E mais, assumirei pessoalmente a responsabilidade por todas as dívidas da empresa, pagando-as integralmente. A sala ficou em silêncio por um instante, seguido por um murmúrio de surpresa e alívio. Rafael ficou boquiaberto. Ele olhava para Pedro, incrédulo. De onde ele havia tirado tanto dinheiro? Como ele, seu sócio minoritário, tinha acesso a um capital daquele tamanho? A resposta veio junto com uma onda de compreensão amarga e raiva. Isis. A família rica de Isis. Pedro não estava apenas roubando sua namorada. Ele estava usando os recursos dela para roubar sua vida. Tudo fora planejado. Cada passo, cada movimento, cada palavra de amigo. Rafael sentiu uma raiva impotente queimar em seu peito. Ele queria gritar, acusá-lo, expor a víbora que ele era. Mas para quê? Olhou para os rostos dos investidores. Eles não viam um traidor, viam um salvador. Pedro era a solução fácil, a saída limpa. Se Rafael lutasse, apenas prolongaria a agonia e talvez saísse sem nada. A oferta de Pedro era sua única escapatória da ruína total. E, mais importante, dos agiotas que batiam à sua porta. Com o coração pesado como chumbo, ele assentiu. Um advogado redigiu o acordo às pressas. Rafael pegou a caneta, a mão tremendo. Enquanto sua assinatura se desenhava no papel, transferindo sua vida para as mãos de seu traidor, ele ergueu os olhos e viu. Do outro lado da mesa, um riso cínico e silencioso dançava nos lábios de Pedro. Era um riso de triunfo, de desprezo, a confirmação final de sua maquiavélica vitória. Rafael saiu de sua própria empresa com o coração apertado, um estranho em sua própria casa. Com o pouco dinheiro que lhe restou da transação, ele fez a única coisa que lhe traria alguma paz. Foi ao encontro dos agiotas e pagou cada centavo da dívida. A expressão de surpresa no rosto do líder careca foi uma pequena e amarga satisfação. Ele estava livre deles, mas estava acorrentado a todo o resto. Agora, ele estava em casa, sem emprego, com o dinheiro da venda diminuindo rapidamente após quitar as dívidas e sem a menor força para se reerguer. A casa, que antes era um símbolo de seu sucesso, agora era um lembrete constante de tudo o que havia perdido. O aluguel venceria em breve e ele não teria como pagar. Ele precisava fazer a última coisa que lhe restava. Chamou Beatriz para uma conversa na cozinha. Ela o ouviu com sua habitual calma, mas ele podia ver a tristeza em seus olhos enquanto ele falava. Beatriz, começou ele, a voz soando estranha e formal. Você sempre foi uma funcionária exemplar, e eu sou imensamente grato por seus serviços e pelo seu apoio nestes últimos tempos difíceis. Ele fez uma pausa reunindo coragem. Mas eu preciso dispensá-la. Eu não tenho mais como pagar o seu salário. Na verdade, em breve eu mesmo terei que sair desta casa. Beatriz ficou com um ar triste, os ombros caindo ligeiramente. A tristeza não era pela perda do emprego, como ele logo percebeu. Ela tinha outros clientes, outras casas para limpar. A tristeza era por ele, pela situação humilhante em que ele se encontrava. Eu sinto muito, Sr. Rafael, ela disse suavemente. Obrigado, Beatriz. Você trabalhou hoje, então está tudo certo. Ela balançou a cabeça. Meu contrato de trabalho tem um aviso prévio de 10 dias. Eu gostaria de cumpri-lo. Rafael a olhou, confuso. Mas eu acabei de dizer que não posso pagar. Não importa, ela insistiu com uma firmeza gentil. É o certo a se fazer. Eu vou ficar até o final. São mais 10 dias.
Rafael ficou sem palavras. Em um mundo onde sócios o traíam e investidores o descartavam sem pensar duas vezes, sua faxineira, a quem ele mal conhecia, estava lhe mostrando o verdadeiro significado de integridade e lealdade. Um pequeno ato de decência em meio à sua desolação. Ele sorriu, um sorriso genuíno e cansado. "Tudo bem, Beatriz, se você insiste." Ele aceitou. Naquele momento, a presença dela por mais 10 dias pareceu menos um acordo de trabalho e mais um pequeno adiamento de sua solidão completa. A transição de empresário bem-sucedido a um homem desempregado foi brutal e vertiginosa. Rafael acordava todas as manhãs na mansão que já não era sua, o silêncio ecoando a vastidão de seu fracasso. Os primeiros dias foram um borrão de negação e atividade frenética. Ele poliu seu currículo, enviou dezenas de e-mails e fez ligações, esperando que seu nome e sua antiga reputação ainda tivessem algum peso. Mas o mercado era impiedoso. As respostas, quando vinham, eram sempre as mesmas. Um polido, "Estamos analisando e entraremos em contato", que era um eufemismo para "não, obrigado". Seu último resquício de status, o carro de luxo que ele tanto amava, teve que ser vendido. A transação foi rápida e humilhante. Ele entregou as chaves a um estranho por uma fração do que valia, sentindo como se estivesse entregando a última peça de sua antiga identidade. O dinheiro, embora necessário, queimava em seu bolso como um lembrete de sua queda. Ele voltou para casa a pé, sentindo o peso de cada passo. Durante aqueles 10 dias, a presença de Beatriz era uma constante silenciosa e agridoce. Ela limpava a casa com o mesmo cuidado de sempre, seus movimentos metódicos, um contraste com o caos da vida de Rafael. Ela nunca o questionava, nunca oferecia conselhos não solicitados, mas deixava uma xícara de café fresco ao lado de seu notebook e garantia que ele comesse algo. Eram pequenos gestos de humanidade que o mantinham à tona. No 10º dia, o último dia dela, o inevitável chegou. Beatriz terminou seu trabalho e se aproximou dele na sala de estar. "Senhor Rafael, eu já terminei", disse ela, segurando sua bolsa. Havia uma tristeza genuína em seu olhar. Rafael se levantou. "Obrigado por tudo, Beatriz, por ter ficado." "Imagine", ela respondeu com um pequeno sorriso. Ela hesitou por um momento, depois disse as palavras que pairavam no ar entre eles. "Se o senhor precisar de qualquer coisa mesmo, é só ligar para mim. Eu anotei meu número neste papel." Ela lhe estendeu um pequeno pedaço de papel com sua caligrafia caprichada. Ele pegou o papel, sentindo-se envergonhado por sua situação. "Obrigado. Eu vou ficar bem." Era uma mentira e ambos sabiam disso. Ela assentiu, sabendo que não adiantaria insistir. "Fique com Deus." E com isso, ela se foi, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O som do clique da fechadura foi o som mais solitário que Rafael já ouvira. Ele estava completamente só. Sem mais delongas, ele subiu para o quarto. Abriu o closet enorme e olhou para as roupas de grife, os sapatos caros. Nada daquilo importava agora. Ele pegou uma única mala, a mesma que usava para viagens de fim de semana, e começou a arrumá-la. Percebeu com uma dor surda que quase nada na casa era dele. O apartamento fora alugado totalmente mobiliado. Os móveis, a arte, os eletrodomésticos, tudo pertencia a uma vida que não era mais sua. Ele colocou na mala algumas roupas, seus documentos, e os poucos itens pessoais que tinham algum significado. Seu olhar caiu sobre a pulseira colorida em seu pulso. Ele a ajeitou, um pequeno toque de segurança. Com a mala na mão, ele deu uma última olhada na casa e saiu, deixando a chave sobre a mesa de centro. A porta se fechou atrás dele e ele se viu na rua, um homem de 30 anos com uma mala e um futuro em branco. Ele começou a andar procurando por um hotel barato. Mas em seu antigo bairro, barato era um conceito relativo. Cada recepção que ele entrava, cada preço que ouvia, era um golpe em seu orçamento cada vez menor. Finalmente, em uma parte mais afastada e decadente da cidade, ele encontrou. Não era um hotel, era um hostel. O preço era baixo, mas a razão logo ficou clara. Ele teria que dividir um quarto apertado e abafado com mais 5 estranhos. O mês seguinte foi o mais longo de sua vida. Ele dormia em um beliche,
o som da respiração e do ressonar de estranhos, como sua canção de ninar. Procurava emprego durante o dia, enfrentando a mesma indiferença e as mesmas portas fechadas. A humilhação era sua companheira constante. Seu dinheiro, o pouco que restava da venda do carro, se esvaiu como areia entre os dedos, gasto com o aluguel do hostel e comida barata. Até que um dia, não havia mais nada. O gerente do hostel o informou, sem muita cerimônia, que sua estadia havia terminado. Rafael pegou sua mala, agora mais leve, e voltou para a rua. Ele não tinha para onde ir. Ele andou sem rumo por horas, enquanto a cidade pulsava ao seu redor. As pessoas passavam por ele, imersas em suas próprias vidas, sem notar o homem com o olhar perdido e os ombros curvados pelo peso do desespero. Quando a noite chegou, o céu ficou roxo e as luzes da cidade se acenderam, mas para Rafael, tudo era escuridão. As ruas começaram a se esvaziar. Exausto, ele encontrou uma rua residencial mais calma, com grandes árvores e casas silenciosas. Encolheu-se na calçada, perto de um muro alto, usando sua mala como um escudo frágil contra o mundo. Ele agarrou-a com força e tentou dormir, mas o sono não veio. Cada barulho, um carro passando, um portão rangendo, um cachorro latindo ao longe, o fazia levar um susto, o coração disparando com medo do desconhecido. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu, Rafael sentiu o coração apertado com uma dor física. Os primeiros moradores começavam a sair para suas corridas matinais, olhando para ele com uma mistura de pena e desconfiança. Ele não queria viver daquele jeito. A vergonha era um veneno que o consumia. Ele ainda tinha seu celular, um último vestígio de sua vida conectada, mas a bateria estava morta. Ele se lembrou das tomadas públicas na rodoviária. Com suas últimas forças, caminhou até lá. Sentou-se no chão sujo, ao lado de viajantes e outros desabrigados, e esperou o aparelho carregar. Quando o celular ligou, ele abriu sua lista de contatos. Tinha poucos amigos de verdade. A maioria eram contatos de negócios, conhecidos de festas. Ele pensou em ligar para um ou dois, mas a imagem de suas reações o paralisou. A pena em suas vozes, a hesitação, as desculpas esfarrapadas. Ele não suportaria. Desolado, ele baixou o celular. Seu olhar caiu em seu próprio braço, na pulseira de fios coloridos que já parecia fazer parte dele. E então, ele se lembrou dela, Beatriz. Lembrou-se de seu olhar gentil, de sua insistência em cumprir o contrato, de sua oferta final. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Naquele mar de desesperança, a lembrança dela era uma pequena ilha, uma faísca de esperança. Era sua última tentativa. Desesperado, ele encontrou o número no pedaço de papel amassado em sua carteira e discou. A voz dela atendeu no segundo toque, clara e calma. Alô? Rafael sentiu um nó na garganta. Ele ficou tímido, a vergonha o sufocando. Beatriz, é o Rafael. Senhor Rafael, como o senhor está? Ela perguntou, a voz genuinamente calorosa. Ele tentou começar a conversa, fingir normalidade. Estou bem, e você? Eu só liguei para saber se estava tudo bem. As palavras soaram falsas até para ele. Houve uma pausa do outro lado da linha. Beatriz era perceptiva demais. Ela sentiu a hesitação, o tremor em sua voz. Aconteceu alguma coisa, Rafael? Ela perguntou, abandonando o senhor e usando um tom de preocupação genuína. A pergunta direta quebrou a última barreira de seu orgulho. Ele não conseguiu mais fingir. Com a voz embargada, ele falou a verdade, um sussurro de derrota. Beatriz, eu estou sem ter onde morar. O silêncio do outro lado foi de puro choque. Durou apenas um segundo, mas para Rafael pareceu uma eternidade. Então a voz dela voltou, firme, urgente e sem um pingo de hesitação. Meu Deus, onde você está? Venha para a minha casa, agora. Beatriz, eu não posso... Pode e vai. Ela o interrompeu, a voz não aceitando recusa. Eu vou te passar meu endereço. Anote. Estou esperando por você. E ela lhe deu o endereço. Rafael, com o celular na mão, olhou para as ruas movimentadas da rodoviária. Um homem perdido que acabara de encontrar uma direção. Uma direção para a casa de sua ex-faxineira. Era a oferta mais improvável e, naquele momento, a mais valiosa.
de sua vida. A viagem de ônibus da rodoviária até o bairro de Beatriz foi como atravessar para outra dimensão. Rafael, que antes só percorria a cidade no conforto de seu carro com ar-condicionado, agora estava espremido em um assento de plástico, a mala entre os joelhos, observando as fachadas opulentas de seu antigo mundo darem lugar a ruas mais estreitas, casas mais simples e uma vida que pulsava com uma energia diferente, mais real. Ele se sentia um impostor, um fantasma assombrando uma realidade que não era sua. Quando ele desceu no ponto que ela indicou, seu coração batia forte. Ele encontrou a rua, uma via tranquila e arborizada com casas geminadas de muros baixos. E lá no final da rua, em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada, com um vaso de samambaias pendurado na varanda, estava ela. Beatriz o esperava na porta, exatamente como prometera. Ao se aproximar, Rafael sentiu a vergonha cobri-lo como um manto pesado. Ele estava ciente de sua aparência. Estava magro, a barba de dias por fazer, as roupas amassadas e sujas da noite que passara na rua. Ele não era mais o patrão elegante e imponente, era um náufrago. Ele parou a alguns metros dela, incapaz de dar os últimos passos. Beatriz notou a mudança, viu a perda de peso, os ombros curvados sob um peso invisível e, acima de tudo, a exaustão profunda em seus olhos. Mas em seu rosto não havia um traço de pena ou julgamento. Havia apenas uma preocupação calorosa, a mesma que ela demonstrava quando lhe trazia um chá. Ela deu um passo à frente e sorriu, um sorriso que quebrou a tensão no ar. Venha, Rafael, entre. Você deve estar exausto. Pela primeira vez, ela usou o primeiro nome dele de forma natural, sem o senhor que sempre os separou. Beatriz, Obrigado, gaguejou ele, finalmente se movendo. Eu juro que não vou ficar muito tempo, só o suficiente para achar um emprego e um lugar para mim. Não quero incomodar. Você não incomoda, ela disse, segurando a porta aberta. Pode ficar o tempo que precisar. A casa é pequena, mas tem espaço. O cheiro da casa o atingiu assim que ele entrou. Um aroma limpo de lavanda e café fresco. Não era grande, de fato. Uma pequena sala que se conectava a uma cozinha, um corredor estreito. Mas era impecavelmente limpa e aconchegante. Havia fotos de família em uma pequena estante, um tapete de crochê no chão. Era um lar. Seu olhar passou pela sala e viu, através de uma porta de vidro nos fundos, um pequeno depósito de ferramentas no quintal. Antes mesmo de dar mais um passo para dentro, a vergonha e um senso distorcido de propriedade o fizeram falar. Eu posso ficar ali, disse ele, apontando para o depósito. No fundo, assim não atrapalho em nada. Beatriz olhou para onde ele apontava e depois para ele, a expressão de choque e incredulidade em seu rosto. No depósito, de jeito nenhum, Rafael. Jamais eu deixaria você dormir ali. É melhor assim, ele insistiu a voz baixa. Por eu ser homem, você poderia não se sentir segura. Se quiser, pode até trancar a porta do lado de fora quando eu for dormir. A ideia era tão absurda, tão cheia de uma formalidade trágica, que Beatriz não conseguiu se conter. Ela riu. Não um riso de zombaria, mas um riso que parecia dizer: que bobagem você está falando? Não precisa de tanto drama, disse ela, o riso suavizando a situação. Eu conheço você há mais de 3 anos. Sei o homem bom que você é. Rafael conseguiu sorrir, um sorriso triste e cansado. Por favor, não me chame mais de senhor, pediu ele. Nós temos a mesma idade. E agora eu não sou mais o seu patrão. Na verdade, a situação se inverteu, não é? Beatriz apenas abriu a porta um pouco mais. Um convite silencioso para que ele deixasse essas ideias para trás. Eles entraram na sala e foi então que Rafael notou uma senhora sentada em uma poltrona de balanço, assistindo a uma novela na TV. Ela era magra, com cabelos brancos como a neve e um olhar curioso. Essa é a dona Cláudia, apresentou Beatriz. Ela é minha vizinha, mas como já está idosa e não tem filhos ou parentes por perto, ela praticamente mora comigo. Eu cuido dela. Rafael cumprimentou a senhora com um aceno de cabeça, enquanto uma nova onda de compreensão o atingia. Beatriz não o estava ajudando por pena ou por alguma dívida de lealdade. Ela o estava ajudando porque era simplesmente quem ela era. Uma pessoa com um coração de ouro,
que cuidava de uma vizinha idosa como se fosse sua própria família. "Vou te mostrar o quarto", disse Beatriz, guiando-o pelo corredor. Ela abriu uma porta. O quarto era simples, quase monástico. Uma cama de solteiro com uma colcha colorida, uma pequena cômoda e um ventilador de teto. "É mais do que o suficiente. É perfeito", disse Rafael, a gratidão embargando sua voz. Ele entrou no quarto e colocou sua mala no chão. Quando se virou, viu que a chave estava na fechadura, pelo lado de dentro. Em um gesto instintivo de vulnerabilidade e respeito, ele tirou a chave, abriu a porta novamente e a colocou na fechadura pelo lado de fora, virada para o corredor. "Aqui", disse ele, oferecendo a ela o controle. "Você pode trancar a porta quando quiser, para se sentir mais segura." Beatriz olhou para a chave, depois para o rosto sério dele, e riu mais uma vez, um riso baixo e gentil. "Rafael, guarde essa chave. Não precisa disso." Ele assentiu, sentindo-se um pouco tolo, mas também imensamente aliviado. Ele fechou a porta, a privacidade daquele pequeno cômodo o envolvendo como um abraço. Ele se sentou na cama e assentiu sob seu peso. Era uma cama simples, o colchão firme, mas comparado ao concreto frio da calçada, parecia ser feita de nuvens do céu. Ele se deitou, e antes que pudesse processar a avalanche de acontecimentos do dia, o esgotamento total o venceu. Ele dormiu quase que de imediato, um sono profundo e sem sonhos. No dia seguinte, ele acordou com um som suave de vozes e o tilintar de xícaras. A luz do sol entrava pela janela, e ele percebeu que já passava das 9 da manhã. Ele se levantou, sentindo-se culpado. Ao chegar à cozinha, encontrou Beatriz e Dona Cláudia sentadas à mesa, terminando o café da manhã. "Me desculpem, eu dormi demais", disse ele, envergonhado. "Não tem problema nenhum", disse Beatriz com um sorriso. "Você estava precisando. Tem café na garrafa e pão na mesa. Eu já estou de saída para o trabalho, volto à noite. Fique à vontade." Depois que Beatriz saiu, Rafael ficou sozinho com Dona Cláudia e o silêncio da casa. Ele não conseguia ficar parado. A necessidade de retribuir, de ser útil, era esmagadora. Então, ele começou a trabalhar. Limpou a cozinha, lavou a louça, varreu e passou pano na casa inteira. Depois, foi para o pequeno quintal nos fundos. Arrancou as ervas daninhas que cresciam teimosamente entre as lajotas. Podou as roseiras de Beatriz e varreu as folhas secas. A casa ficou impecável, brilhando sob o sol da manhã. Quando ele entrou, suado, mas sentindo-se um pouco mais humano, Dona Cláudia o olhava da sua poltrona com um novo brilho nos olhos. "Menino", disse ela, a voz frágil, mas clara, "você leva jeito pra coisa. A casa nunca esteve tão limpa." Rafael sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Era um pequeno elogio de uma senhora que ele mal conhecia, em uma casa que não era sua, mas naquele momento significou o mundo. Foi o primeiro e minúsculo passo para reconstruir não uma fortuna, mas a si mesmo. Naquela noite, quando Beatriz chegou do trabalho, cansada, ela parou na porta da cozinha. Seus olhos se arregalaram em genuína surpresa. A casa não estava apenas limpa, estava brilhando. O chão de cerâmica refletia a luz, o pequeno quintal estava livre de qualquer erva daninha e um cheiro suave de produto de limpeza pairava no ar. Ela olhou para Rafael, que estava terminando de secar o último prato, e um sorriso impressionado iluminou seu rosto. "Meu Deus, Rafael", ela disse, rindo. "Acho que estou com medo de perder meu emprego para você. Você limpa melhor do que eu, que trabalho com isso há anos." Rafael sentiu o rosto corar, mas sorriu de volta. O elogio simples aqueceu algo dentro dele. "Não exagere. Antes de ter a empresa, morei sozinho por muito tempo. Sempre gostei de ser organizado e limpo. Ajuda a organizar a cabeça também." Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Rafael acordava cedo, preparava o café para ele e para Dona Cláudia, e depois passava horas no pequeno quarto, na frente do celular, procurando por empregos. As respostas, no entanto, continuavam a ser as mesmas: silêncio ou rejeições educadas. A cada não que recebia, um pouco de sua esperança murchava. Beatriz via a frustração crescer em seus olhos quando chegava à noite e o encontrava mais quieto, mais pensativo.
Numa dessas noites, vendo-o desanimado no sofá, ela se sentou ao seu lado. Rafael, começou ela hesitante, talvez eu consiga arrumar um emprego para você. Mas é algo simples. Talvez você não goste. Ele se virou para ela, os olhos imediatamente alertas. A esperança voltou a brilhar. O que é? Beatriz, eu faço qualquer coisa. Eu juro. É como manobrista, em um dos hotéis onde eu trabalho, explicou. Ela? É um trabalho honesto, mas eu era um empresário rico e talvez não quisesse algo mais simples. Ele completou a frase dela, com um sorriso sem amargura. Ele se levantou, a energia voltando ao seu corpo. Beatriz, eu era um empresário. Rico, eu não sou mais. O que eu sou agora é um homem que precisa trabalhar. Eu não tenho medo de trabalho. Eu tenho medo de não trabalhar. Por favor, se você puder me ajudar com isso, eu ficaria eternamente grato. A paixão e a sinceridade em sua voz dissiparam todas as dúvidas de Beatriz. Ela sorriu. Vou falar com meu gerente amanhã. Dias depois a notícia chegou. A vaga era dele. A reação de Rafael foi explosiva. Ele deu um grito de alegria, ergueu Beatriz no ar e a girou rindo como uma criança. Dona Cláudia, de sua poltrona, aplaudiu com suas mãos frágeis. Para quem um dia fechou negócios milionários, conseguir um emprego de manobrista foi a maior vitória de sua vida. Naquela noite, para comemorar, Beatriz comprou pizza. Sentados ao redor da pequena mesa da cozinha, os três dividiram a refeição em um clima de festa genuína. Assim que eu receber meu primeiro salário, prometo que saio. Daqui e arrumo um lugar para mim, disse Rafael com a boca cheia de queijo. Não tenha pressa, Rafael, respondeu Beatriz suavemente. Fique o tempo que precisar para se reerguer. O trabalho começou. Rafael vestiu o uniforme, calças pretas, camisa branca e um colete com o logo do hotel, e sentiu uma onda de propósito que não sentia há meses. O trabalho era cansativo, exigia ficar de pé por horas, correr para buscar carros sob o sol ou a chuva, mas ele estava feliz. Cada gorjeta que recebia, cada obrigado de um cliente, era uma pequena afirmação de seu valor. Em algumas ocasiões, no meio do movimento da entrada do hotel, ele via Beatriz passando com seu uniforme de limpeza, e eles trocavam um sorriso cúmplice. Esses pequenos momentos iluminavam o seu dia, lembrando-o de que não estava sozinho naquela jornada. No entanto, a vida parecia determinada a testar os limites de sua nova humildade. Certa noite, o hotel sediava um grande evento de gala. Um fluxo interminável de carros de luxo chegava, despejando homens em smokings e mulheres em vestidos cintilantes. Rafael estava no auge de seu trabalho, correndo de um lado para o outro, o suor brilhando em sua testa. Então, um carro em específico parou bem à sua frente, uma BMW preta, reluzente, do último modelo. A porta do motorista se abriu e quem saiu de dentro fez seu sangue ferver e depois gelar em suas veias. Era Pedro. E, para piorar a cena, do lado do passageiro, deslumbrante em um vestido de seda vermelho, saiu Isis. O casal olhou na direção de Rafael. O tempo pareceu parar. Nos olhos de Isis, ele viu um flash de descontentamento, de vergonha alheia, mas rapidamente substituído por um alívio frio e cruel. O alívio de quem se sente justificada por ter abandonado um navio que afundava. O olhar de Pedro, no entanto, era puro veneno. Aquele sorriso cínico que assombrava os pesadelos de Rafael se abriu lentamente em seu rosto. Pedro caminhou até ele, balançando a chave eletrônica nos dedos. Ora, Rafael, que bom ver que você encontrou sua verdadeira vocação. Ele entregou a chave a Rafael com um sorriso zombeteiro. Então, com um gesto teatral, tirou um maço de notas do bolso, separou 3 notas de R$100 e, com uma força desnecessária, enfiou o dinheiro no bolso do colete de Rafael. Tome, disse Pedro, a voz alta o suficiente para que Isis ouvisse. Isso aqui é por ter me dado sua empresa. Um pequeno bônus. Rafael ficou paralisado, a humilhação o atingindo como uma bofetada. Ele queria gritar, queria devolver o dinheiro, queria apagar aquele sorriso do rosto de Pedro com um soco. Pedro se inclinou como se fosse contar um segredo. Ah,
E tem uns bombons importados no porta-luvas. Se quiser, pode pegar um para você. Ele sorriu, deu o braço a Isis, que parecia ansiosa para sair dali, e se afastou em direção à entrada do hotel, deixando Rafael para trás, tremendo de raiva. Rafael entrou no carro. O cheiro de couro novo, um cheiro que ele antes associava ao sucesso, agora o sufocava. Ele agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A vontade de pisar fundo no acelerador, de jogar aquele carro de luxo contra a pilastra de concreto mais próxima, era quase insuportável. Ele queria gritar, quebrar tudo, explodir. Mas então, a imagem da pequena casa de Beatriz, da pizza compartilhada, do sorriso de Dona Cláudia veio à sua mente. Ele precisava daquele emprego. Engolindo todo o seu orgulho, todo o seu ódio, ele respirou fundo, ligou o carro e o manobrou suavemente em direção ao estacionamento. Cada movimento, uma tortura. Beatriz, que estava limpando a área do lobby, viu toda a cena de longe. Ela viu a chegada do casal, o gesto de Pedro, a expressão no rosto de Rafael quando ele entrou no carro. Seu coração se apertou por ele. Ela esperou. Quando Rafael voltou do estacionamento, o rosto uma máscara de dor contida, ela foi falar com ele. Rafael, você está bem? Ele olhou para ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Aquele homem era o Pedro, o homem que ficou com tudo o que era meu. A dor em sua voz era palpável. Beatriz colocou uma mão gentil em seu braço. Eu vi, disse ela, a voz firme, mas cheia de compaixão. Escute, Rafael, a humilhação que ele tentou te causar diz mais sobre o caráter pequeno dele do que sobre você. Você é maior do que isso. No final, os humilhados são honrados. A justiça pode demorar, mas ela não falha. Mantenha sua cabeça erguida. As palavras dela foram como um bálsamo na ferida aberta de seu orgulho. Ele olhou para Beatriz, para a força tranquila em seus olhos, e sentiu uma nova onda de determinação. Ele não deixaria Pedro destruí-lo. Não de novo. Ele assentiu, respirando fundo, e voltou ao seu posto, um pouco mais quebrado, mas estranhamente, um pouco mais forte. Rafael acordou no dia seguinte, com as palavras de Beatriz ecoando em sua mente. Você é maior do que isso. Ele se agarrou a essa frase como a um colete salva-vidas. Vestiu seu uniforme, tomou seu café e foi para o trabalho, determinado a não deixar que a crueldade de Pedro o definisse. No entanto, mal havia chegado ao hotel quando foi chamado à sala do gerente. O homem, que sempre fora cordial, agora o olhava com uma expressão fria e distante. Rafael, serei direto. Recebi uma reclamação muito séria de um cliente VIP sobre o serviço de ontem à noite. Ele alega que você foi extremamente grosseiro com ele. Rafael ficou em choque, embora uma parte dele já esperasse por isso. Grosseiro? Mas isso não é verdade. O homem que reclamou, ele me humilhou na frente de todos. Eu não disse uma palavra. Gerente suspirou, ajeitando a gravata. Sua expressão não era de quem buscava a verdade, mas de quem queria resolver um problema. Olha, não estou aqui para julgar quem está certo ou errado. O fato é que um cliente importante está insatisfeito, e para nós isso basta. Lamento, mas estou dispensando você. A injustiça da situação foi um soco no estômago. Ser demitido por ser a vítima, ser punido pela arrogância de outro homem. Ele ficou indignado, mas sabia que argumentar seria inútil. Ele estava na base da pirâmide, e a palavra de um cliente VIP valia mais do que sua dignidade. Ele tirou o colete, colocou-o sobre a mesa do gerente e saiu do hotel sem olhar para trás. Ele chegou em casa com uma expressão de derrota total que partiu o coração de Beatriz e Dona Cláudia. Quando contou o que aconteceu, a reação de Beatriz foi imediata e feroz. Mas isso é um absurdo, ela exclamou, os olhos faiscando de raiva. Eu vou falar com esse gerente agora mesmo. Eu estava lá, eu vi o que aquele homem fez. Ela já estava se levantando, pronta para marchar até o hotel, mas Rafael a segurou pelo braço. Não, Beatriz, por favor, não faça isso. Mas Rafael, é injusto. Eu sei, disse ele, a voz cansada. Mas se você for lá, a única coisa que vai conseguir é perder o seu emprego também.
e isso eu não posso deixar acontecer. Por favor, deixe para lá. Beatriz cedeu, a raiva dando lugar a uma frustração impotente. Rafael estava de volta à estaca zero, desempregado, sem perspectivas e com o gosto amargo da injustiça na boca. Ele passou o resto do dia mergulhado em uma tristeza profunda. E, quando Rafael ficava assim, desde que se entendia por gente, ele tinha um refúgio: o açúcar. Havia algo no processo de cozinhar um doce, na transformação dos ingredientes, que o acalmava. Ele foi até a pequena cozinha de Beatriz, pegou uma panela, uma lata de leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Ele começou a fazer um brigadeiro de panela. O som da colher de pau raspando o fundo da panela, o cheiro doce e reconfortante do chocolate cozinhando, tudo isso o transportou para longe de seus problemas. Era um ritual, uma meditação. Quando o doce atingiu o ponto perfeito, cremoso e brilhante, ele o dividiu com Dona Cláudia, que comeu uma pequena colherada com um sorriso satisfeito. Quando Beatriz chegou do trabalho, encontrou os dois na cozinha, com a panela quase vazia entre eles. "O que é isso que cheira tão bem?" perguntou ela. "O Rafael que fez", disse Dona Cláudia. "O melhor brigadeiro que eu já comi." Rafael, um pouco envergonhado, raspou o restinho da panela e ofereceu a colher a Beatriz. Ela provou. Seus olhos se fecharam por um instante e uma expressão curiosa tomou conta de seu rosto. O sabor era incrível, rico, com a textura perfeita, mas havia algo mais, uma sensação de familiaridade, um eco de uma memória distante. "Nossa, Rafael, isso é divino", disse ela. "É estranho. Eu sinto que já comi um brigadeiro tão delicioso assim alguma outra vez, há muito, muito tempo, mas não consigo lembrar onde." Rafael deu de ombros, sem dar muita importância. "Eu faço esse brigadeiro desde que era pequeno. É a única coisa que eu realmente sei cozinhar bem." Os dias seguintes foram difíceis. Rafael voltou à rotina de procurar emprego, mas a demissão injusta pesava em seu ânimo. Certo dia, ele estava sentado no sofá com Dona Cláudia, assistindo a TV sem muito interesse, quando um comercial chamou sua atenção. Era um anúncio de uma locadora de carros com ofertas de aluguel por diárias acessíveis. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Se ele tivesse um carro, pelo menos, poderia trabalhar como motorista de aplicativo. Seria seu próprio chefe, livre de gerentes e clientes VIPs mal intencionados. Mas como alugar um carro sem dinheiro? Então, ele teve uma lembrança súbita e visceral. A imagem de Pedro enfiando as notas de R$ 100 em seu bolso. O dinheiro da humilhação. Ele correu para o quarto, pegou a calça do uniforme que estava dobrada sobre uma cadeira e enfiou a mão no bolso. Lá estavam eles. R$ 300. O dinheiro que Pedro lhe dera para esmagá-lo. Uma ideia ousada, quase poética, tomou conta dele. Ele usaria o dinheiro da humilhação para financiar sua liberdade. Juntando aquelas notas com o pouco que economizara, das gorjetas, ele conseguiria alugar um carro básico por alguns dias. Se trabalhasse duro, talvez conseguisse dinheiro suficiente para alugar por mais dias, e assim por diante. Ele contou seu plano para Beatriz e Dona Cláudia, os olhos brilhando, com uma excitação que não sentia há muito tempo. Elas o apoiaram incondicionalmente. "Você consegue, Rafael", disse Beatriz, a confiança em sua voz o enchendo de coragem. No dia seguinte, ele foi até a concessionária e conseguiu alugar um carro pequeno e econômico. Sentar-se ao volante novamente, mesmo em um carro que não era seu, foi uma sensação libertadora. Ele estava no controle. Enquanto dirigia para casa, teve outra ideia, uma que conectava tudo. Ele faria seus brigadeiros e os venderia dentro do carro para os passageiros. Uma renda extra, um diferencial. Ele colocou seu plano em prática imediatamente. Naquela noite, a cozinha de Beatriz se transformou em uma pequena fábrica de doces. Ele fez dezenas de brigadeiros e os embalou individualmente em papéis coloridos. Com cada doce, ele prendeu um pequeno cartão escrito à mão com seu nome e número de telefone. No dia seguinte, ele começou. Dirigia por quase 12 horas seguidas. No final de cada corrida, ele oferecia com um sorriso: "Aceita um brigadeiro caseiro? É por conta da casa para experimentar. Se gostar, tenho mais para vender." A reação foi incrível. Seus doces eram
tão saborosos, tão superiores aos industrializados, que quase todos que provavam acabavam comprando alguns. Mais do que isso, as pessoas ficavam encantadas com a história do motorista do brigadeiro. Aos poucos, Rafael viu sua vida mudar. As corridas pagavam o aluguel do carro e as despesas básicas. Mas eram os doces que traziam o lucro real. E então algo mais aconteceu. Seu celular começou a tocar com encomendas. Pessoas que provaram seus doces, amigos de passageiros, colegas de trabalho. Sua vida ainda era simples, mas pela primeira vez em muito tempo, ela era sua. Construída não sobre as ruínas de um império perdido, mas sobre a base sólida de uma panela de brigadeiro e a determinação de transformar veneno em remédio. A vida na pequena casa de Beatriz encontrou um novo e confortável ritmo. Rafael trabalhava incansavelmente, dirigindo durante o dia e passando as noites cozinhando levas de brigadeiros cujas encomendas não paravam de crescer. Ele passou a ganhar um dinheiro que, embora não se comparasse à sua antiga fortuna, era mais do que suficiente para viver com dignidade. Assim que recebeu seu primeiro pagamento substancial, ele fez questão de ajudar Beatriz com as despesas da casa. Beatriz, isso é para o aluguel e para as compras do mês, disse ele numa noite, estendendo-lhe um maço de notas. Ela olhou para o dinheiro e o empurrou de volta com as mãos. Não precisa, Rafael. Guarde para você para recomeçar. Eu insisto, disse ele, colocando o dinheiro sobre a mesa. Eu não sou mais um convidado, sou um morador. E nós somos uma equipe. A palavra equipe pairou no ar, solidificando a nova dinâmica entre eles. Ele lhe disse que em breve conseguiria alugar um pequeno apartamento para si, mas que jamais esqueceria o que ela fez. Eu vou pagar por toda a ajuda que você me deu, cada centavo. Beatriz sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. Não precisa me pagar nada, Rafael. Só de ver você feliz e se reerguendo, para mim já é o pagamento. Um dia, enquanto Rafael e Dona Cláudia assistiam a um programa na TV, a senhora se virou para ele com um ar conspiratório. O aniversário da Bia está chegando, sussurrou ela. Ela nunca faz nada para comemorar. Nunca gosta de ser o centro das atenções. Mas ela merece, não acha? Uma ideia imediatamente floresceu na mente de Rafael. Beatriz, que lhe dera um presente, no seu pior aniversário, merecia o melhor de todos. A senhora tem razão, Dona Cláudia. Nós vamos fazer uma festa surpresa para ela. Os dois se tornaram cúmplices. Rafael tirou um dia de folga de suas corridas e se dedicou totalmente à missão. Ele passou a manhã inteira na cozinha, um lugar que se tornara seu santuário. Fez não apenas seus famosos brigadeiros, mas também coxinhas, empadas e um bolo de chocolate com uma cobertura brilhante. Com a ajuda de Dona Cláudia, que lhe passou os números, ele convidou alguns amigos que Beatriz tinha na vizinhança e na igreja que frequentava. Ao final da tarde, a pequena sala estava transformada. Balões coloridos enfeitavam o teto. A mesa estava coberta com as delícias que ele preparara. E os convidados já começavam a chegar, falando baixo para não estragar a surpresa. Estava quase tudo no lugar, mas Rafael percebeu que precisava de mais um pedaço de barbante para pendurar uma faixa de feliz aniversário. Dona Cláudia, onde a Beatriz guarda barbante, linha, essas coisas? Perguntou ele. Ah, meu filho, disse a senhora. Tem uma gaveta no fundo do armário do corredor. É a gaveta das bagunças. Ela quase nunca abre. Rafael foi até o corredor, encontrou o armário antigo de madeira escura e abriu a última gaveta. Dentro havia um emaranhado de coisas. Carretéis de linha, botões soltos, velas de aniversário velhas e o barbante. Mas, ao lado do barbante, havia algo mais. Um álbum de fotografias antigo, com a capa de tecido já desbotada pelo tempo. Movido por uma curiosidade ociosa, ele o pegou. A festa ainda não havia começado. Ele tinha 1 minuto. Ele folheou as primeiras páginas. Estavam cheias de fotos, amareladas de crianças, brincando em um pátio grande com alguns balanços enferrujados. Ele sentiu uma estranha e inexplicável sensação de familiaridade com aquele lugar. A arquitetura do prédio ao fundo, o formato das árvores. Ele continuou folheando, um sorriso nos lábios, até que uma foto específica fez seu coração parar.
Era uma foto de grupo, com umas 15 crianças e 2 cuidadoras. Elas sorriam para a câmera, algumas com dentes faltando, outras com os joelhos ralados. E ali, no canto esquerdo da foto, um menino magro, de cabelo tigelinha e um sorriso um pouco tímido. Um menino que era ele. Não pode ser, ele sussurrou, a voz falhando. Ar pareceu ter sido sugado de seus pulmões. Ele olhou mais de perto, o sangue zumbindo em seus ouvidos. Não havia dúvida. Aquele era ele, aos 7 ou 8 anos de idade. Ele olhou para os outros rostos na foto, procurando, sem saber o que. Sua mente girava, como uma foto sua de infância. Poderia estar na gaveta de Beatriz? Ele ouviu os convidados rindo na sala e voltou à realidade. Não podia estragar a festa dela com aquilo. Com as mãos trêmulas, ele cuidadosamente tirou a foto do álbum, dobrou-a e a guardou no bolso da calça. Agindo o mais normalmente que pôde, ele pegou o barbante e voltou para a sala. Minutos depois, Beatriz chegou. Quando ela abriu a porta, cansada do trabalho, e foi recebida por um sonoro surpresa, seu rosto passou por um turbilhão de emoções. Choque, confusão e finalmente lágrimas de pura alegria. A festa foi um sucesso. Beatriz, que nunca se permitia ser o centro das atenções, estava radiante. Cantaram parabéns, cortaram o bolo que Rafael fizera, e a pequena casa se encheu de risos e felicidade. Após todos irem embora, e a casa ficar silenciosa, restando apenas o cheiro de festa e a bagunça feliz, Rafael soube que era a hora. Beatriz estava na cozinha, olhando para a mesa com um sorriso bobo no rosto. Beatriz, ele chamou, a voz mais séria do que antes. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela se virou curiosa. Ele tirou a foto dobrada do bolso e a estendeu para ela. Eu achei isso na gaveta quando fui pegar o barbante. Ela pegou a foto. Ah, essa é do orfanato onde eu cresci. Eu sei, disse ele, o coração batendo forte. Olhe bem, aquele menino ali no canto, sou eu. Beatriz franziu a testa. Aproximou a foto do rosto. Seus olhos se arregalaram lentamente, enquanto a compreensão a atingia como uma onda. Ela olhou da foto para o rosto de Rafael e de volta para a foto. E então, um sorriso de pura maravilha se espalhou por seus lábios. Meu Deus! Por isso eu sentia que te conhecia, ela exclamou, a voz cheia de espanto. Rafa! É você! O Rafa! A verdade, tão inacreditável, veio à tona na conversa que se seguiu. Eles cresceram no mesmo orfanato. Rafael, ou Rafa, como era conhecido, foi adotado aos 9 anos por um casal mais velho e sem filhos, que lhe deram seu sobrenome e uma nova vida. Seus pais adotivos, infelizmente, faleceram de causas naturais pouco depois de ele completar 20 anos, deixando-lhe uma herança que se tornou a semente de sua primeira empresa. Beatriz, por outro lado, nunca fora adotada. Ela permaneceu no orfanato até completar 18 anos, quando teve que sair para enfrentar o mundo sozinha. E então, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. O brigadeiro, disse Beatriz. Os olhos brilhando com a lembrança. Era você, o Rafa, que fazia o melhor brigadeiro do orfanato. Você juntava o leite condensado que as cuidadoras davam e fazia na cozinha escondido para dividir com todo mundo. Naquele momento, as barreiras de patrão e empregada, de salvador e salvo, desmoronaram completamente. Eles não eram estranhos que o destino uniu. Eram os amigos mais antigos um do outro, separados pelo tempo e reunidos pela mais improvável das circunstâncias. Eles passaram o resto da noite conversando, o álbum de fotos entre eles, lembrando de nomes, de brincadeiras, de sonhos de infância, preenchendo as lacunas de 20 anos de separação. O laço entre eles, que já era forte, se revelou ser algo muito mais antigo e profundo. A descoberta de que eram amigos de infância mudou tudo e, ao mesmo tempo, apenas deu nome ao que já existia. A conexão entre Rafael e Beatriz, antes um rio subterrâneo de empatia e cuidado, agora corria à superfície, forte e claro. As conversas se estendiam pela noite, cheias de "você se lembra quando..." enquanto eles reconstruíam um passado que pensavam estar perdido. O respeito e a gratidão de Rafael se aprofundaram em um carinho terno. A compaixão de Beatriz se coloriu com uma admiração que a fazia sorrir quando ele não estava olhando.
O negócio de Rafael, os doces do Rafa, como ficou conhecido, prosperava. Ele já tinha uma clientela fixa e as encomendas para festas e eventos eram tantas que ele mal dava conta. Financeiramente, ele já tinha condições de sair da casa de Beatriz e alugar seu próprio lugar. Ele chegou a olhar alguns anúncios online, mas a ideia de deixar aquela casa pequena e calorosa, de não ouvir mais a risada de Dona Cláudia ou o som dos passos de Beatriz pela manhã, o enchia de uma tristeza inexplicável. Beatriz, por sua vez, nunca tocava no assunto. Ela que sempre fora uma mulher solitária, encontrando conforto em sua rotina e em seus pequenos atos de bondade, se acostumara com a presença dele. A casa parecia mais viva, mais cheia. O silêncio que antes era paz, agora, sem ele, seria apenas solidão. Eles se tornaram inseparáveis, uma equipe em todos os sentidos, mas havia um bloqueio invisível entre eles, um abismo de hesitação que nenhum dos dois ousava cruzar. Talvez fosse o fantasma do passado recente, a dinâmica de chefe e empregada que, mesmo extinta, deixara uma sombra. Sentir algo a mais parecia de alguma forma errado, como se estivessem quebrando uma regra não escrita. Rafael temia que seus sentimentos pudessem ser confundidos com gratidão. Beatriz temia que os dela fossem apenas um reflexo da carência. Numa noite de sábado, o impasse foi quebrado por uma simples normalidade. Beatriz e Dona Cláudia estavam aninhadas no sofá, assistindo a um filme de comédia romântica na TV. "Rafa, vem ver com a gente", chamou Cláudia, com sua inocência cheia. De sabedoria, ele hesitou, mas aceitou. Sentou-se no sofá, mas manteve uma distância segura, acomodando-se em uma ponta enquanto Beatriz estava na outra. O espaço entre eles era pequeno, mas parecia ter quilômetros de sentimentos não ditos. O filme se desenrolava na tela, mas a verdadeira tensão estava no silêncio entre os dois. Dona Cláudia, fiel à sua rotina, não aguentou assistir ao filme todo. "Ah, esses olhos velhos já estão se fechando", bocejou ela. "Boa noite, crianças." E se retirou para seu quarto, deixando os dois sozinhos na sala mal iluminada. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso. O filme chegou ao fim. Nenhum dos dois se moveu. A exaustão da semana de trabalho e a carga emocional daquela proximidade silenciosa começaram a pesar. A cabeça de Beatriz pendeu para o lado e ela adormeceu. Rafael a observou por um instante, o rosto sereno sob a luz da TV. Ele também se sentia pesado e, sem perceber, adormeceu também. Pela manhã, Beatriz acordou lentamente. Sentia-se aquecida, confortável. Havia um cheiro familiar de sabonete e do perfume suave de Rafael. Foi então que percebeu. Sua cabeça não estava no travesseiro do sofá, estava apoiada no ombro dele. Seu braço estava casualmente sobre o peito dele. Ela congelou, o rosto queimando instantaneamente. Ficou vermelha de vergonha, tentando se mover sem acordá-lo, mas era tarde demais. Rafael se mexeu, abrindo os olhos. O olhar dele encontrou o dela, a poucos centímetros de distância. O mesmo rubor que tomou conta do rosto dela se espelhou no dele. Eles se afastaram abruptamente, como se tivessem tomado um choque. Cada um se ajeitando em sua ponta do sofá, sem saber o que dizer. Foi quando uma risadinha veio da entrada da cozinha. Dona Cláudia estava lá, já de pé, com uma xícara de café na mão e um sorriso travesso no rosto. Dormiram bem, pombinhos? A vergonha se multiplicou. Eles passaram o resto da manhã se evitando, em um balé desajeitado de desculpas murmuradas e olhares desviados. A tensão era insuportável. Ao meio-dia, Rafael decidiu que não aguentava mais. Ele encontrou Beatriz no quintal regando suas roseiras. "Beatriz", ele começou, a voz um pouco trêmula. "A gente precisa parar com isso. Eu não quero que as coisas fiquem estranhas entre nós." Ela parou de regar as plantas, mas não se virou para ele. "Eu também não. A verdade", continuou ele, tomando coragem, "é que eu gosto muito da sua companhia, muito mesmo. E não é só como o Rafa do orfanato ou como um amigo. É mais do que isso." Beatriz finalmente se virou, os olhos marejados. "Eu sinto a mesma coisa", ela sussurrou. A confissão um alívio, mas eu tinha medo. "Eu também", admitiu ele. Ele deu um passo à frente
e o espaço entre eles desapareceu. Ele a abraçou, um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Era um abraço de gratidão, de alívio, de reencontro. E então, de forma natural, como se fosse a única conclusão possível para sua longa jornada, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo terno, sem pressa, o selo de um amor que floresceu na primavera de suas novas vidas. O relacionamento deles floresceu a partir daquele dia. A hesitação deu lugar à cumplicidade, e a casa se encheu de um novo tipo de felicidade. Rafael continuou trabalhando como motorista por mais um tempo, mas agora sua mente estava focada em um novo sonho. Ele estava juntando cada centavo para montar um empreendimento do zero, algo que fosse verdadeiramente seu. "O que você acha de uma loja de doces?" ele perguntou a ela uma noite. "Uma doceria. Com os meus brigadeiros, bolos, um lugar aconchegante." Os olhos de Beatriz brilharam. "Eu acho que é a melhor ideia do mundo, Rafa." Ele se dedicou a isso com a mesma garra que um dia usou para construir seu império. Procurou por um local barato para alugar e encontrou uma pequena loja de esquina, um pouco maltratada, mas com potencial. Com suas próprias mãos, ele lixou, pintou e reformou o lugar. Beatriz largou um de seus empregos para ajudá-lo e logo a doceria Sonhos de Infância abriu suas portas. Era uma loja bem simples, mas o cheiro de chocolate que emanava dela era irresistível. O sucesso foi imediato, e Rafael se dedicou totalmente a ela, o coração cheio de uma alegria que o dinheiro nunca fora capaz de comprar. Os meses se transformaram em um ano, e a doceria Sonhos de Infância deixou de ser apenas um novo empreendimento, para se tornar uma pequena instituição no bairro. O cheiro de bolo recém-assado e chocolate derretido era a primeira coisa que se sentia ao virar a esquina. Rafael e Beatriz eram a alma do lugar. Ele, com seu talento inato para criar doces, que pareciam abraçar quem os comia. Ela com seu sorriso caloroso e sua habilidade de fazer cada cliente se sentir em casa. Beatriz, por fim, largou seus outros empregos de faxina para se dedicar totalmente à doceria. Eles trabalhavam lado a lado, desde o amanhecer até o anoitecer. Era um trabalho exaustivo, que deixava seus corpos doloridos no final do dia, mas seus corações estavam leves. Rafael não era mais o milionário que estampava capas de revistas de negócios. Ele não tinha um carro de luxo, nem uma mansão com piscina. Mas quando ele olhava para Beatriz arrumando os doces na vitrine, ou quando via uma criança sorrir ao provar seu brigadeiro, ele sentia uma felicidade genuína e profunda. Uma paz que toda a sua antiga fortuna nunca fora capaz de comprar. A vida seguia seu curso doce e tranquilo, até que um dia a campainha da porta da loja soou e um homem, de terno caro e pasta de couro, entrou. Por um instante, o coração de Rafael gelou, uma reação instintiva a um fantasma de seu passado. Mas o homem não era um cobrador, era um advogado. "Senhor Rafael Antunes?" perguntou o homem. "Sou eu", respondeu Rafael, secando as mãos em seu avental. "Meu nome é Dr. Carvalho. Eu represento um grupo de investidores e ex-fornecedores Mazda, sua antiga empresa." Rafael sentiu um calafrio. "O que houve?" "Estamos juntando testemunhas e provas para abrir um processo criminal contra o Sr. Pedro de Almeida", explicou o advogado. "Ele é acusado de múltiplas fraudes, desvio de dinheiro e manipulação de mercado." Rafael ficou surpreso, mas no fundo não ficou impressionado. A maldade de Pedro era tão evidente que parecia inevitável que um dia ela transbordasse e o afogasse. Ele concordou em cooperar não por vingança, mas por um senso de que a verdade precisava vir à tona. O processo foi aberto e a caixa de Pandora da gestão de Pedro foi escancarada. As provas, juntadas pelo competente advogado, eram esmagadoras. Foi descoberto que Pedro vinha desviando dinheiro da empresa há anos através de empresas de fachada. Ele havia manipulado fornecedores, forçando-os a cortar laços com Rafael sob ameaças veladas. As planilhas que mostravam a queda de lucro haviam sido maquiadas por ele para parecerem muito piores do que eram. A verdade era clara e chocante. O fracasso da empresa de Rafael não fora um acidente de mercado ou uma falha de gestão. Fora uma demolição controlada, orquestrada friamente por Pedro.
para que ele pudesse forçar Rafael a vender sua parte por uma ninharia e assumir o controle total. Sua farsa, construída sobre a ruína de Rafael, estava finalmente caindo. Durante as audiências no tribunal, Rafael manteve uma postura calma e digna. Ele apenas contou os fatos. Pedro, por outro lado, se portou como uma vítima o tempo todo, tentando culpar a crise e a incompetência anterior, mas sua atuação não convenceu ninguém. Isis também apareceu no tribunal. A beleza dela parecia frágil e desbotada sob as luzes duras da justiça. Ela era de fato inocente das fraudes, mas a investigação revelou que Pedro, sem seu conhecimento explícito, usara o nome dela e de sua família para abrir contas e fazer lavagem de dinheiro, aproveitando-se de sua ingenuidade e de seu deslumbre. Cada vez que seus olhos cruzavam com os de Rafael no tribunal, ele via neles um arrependimento desesperado, um apelo silencioso, mas era tarde demais. Rafael não sentia raiva, apenas uma distante e fria piedade. No final, Isis foi inocentada das acusações criminais, mas a vergonha que passou nos tribunais, com seu nome exposto em todos os noticiários, se tornou uma mancha indelével em sua reputação. A vida de luxo e perfeição que ela tanto prezava fora publicamente desmascarada como uma farsa. Pedro não teve a mesma sorte. Ele foi condenado a vários anos de prisão. Todos os seus bens foram confiscados e vendidos para tentar pagar as vítimas, mas não havia muito. Ele havia gastado quase todo o dinheiro em uma vida de ostentação, a mesma vida luxuosa que ele e Isis desfrutaram sobre as cinzas da carreira de Rafael. A empresa, que um dia fora o orgulho de Rafael e depois o troféu de Pedro, entrou em falência definitiva e deixou de existir. Ao sair do tribunal pela última vez, de mãos dadas com Beatriz, Rafael sentiu uma imensa sensação de justiça. Não era uma alegria exultante, mas uma paz profunda, como se um peso que ele nem sabia que ainda carregava tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. Naquela noite, na doceria já fechada, enquanto limpavam o balcão lado a lado, Beatriz perguntou: "Você está bem?" Rafael parou o que estava fazendo e olhou ao redor. Para a pequena loja que eles construíram juntos, para as cadeiras coloridas, para a vitrine vazia que no dia seguinte estaria cheia de sonhos. Ele olhou para Beatriz, seu passado e seu futuro, tudo em uma só pessoa. "Sabe", disse ele, a voz embargada de emoção, "quando eu perdi aquela empresa, eu achei que tinha perdido tudo. Achei que era o fim do mundo." Ele se aproximou dela e segurou seu rosto entre as mãos. "Mas eu estava errado. Eu perdi um negócio, mas encontrei a mim mesmo. Eu reencontrei você. Eu não trocaria isso." Ele fez um gesto para a loja, para ela, para a vida que tinham. Por todo o dinheiro do mundo. Ele percebeu que a falência de sua antiga empresa não foi uma perda, foi uma libertação. Libertou-o de uma vida de ambição vazia e de pessoas superficiais. A falência o forçou a descer ao fundo do poço, apenas para que ele pudesse descobrir que o verdadeiro tesouro não estava no topo do mundo dos negócios, mas no calor de uma pequena cozinha, no sabor de um brigadeiro feito com amor e na redescoberta de um laço de infância que se transformou na maior riqueza de sua vida. Ele não havia ganhado sua antiga vida de volta. Havia ganhado algo infinitamente mais valioso.